Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem, meus amores. Estou com muita saudade de todos. Aqui é a professora Andréa Santos, de língua portuguesa. E conforme combinado no roteiro de estudos, hoje a nossa aula vai falar sobre regência verbal, tá bom? Capítulo 10, todo mundo comigo no capítulo 10, vamos lá? Bom, vamos lá? O que é regência verbal? Então, eu trouxe aqui a definição, tá? Do que é regência verbal. É quando nós estudamos a relação que se estabelece entre o verbo e seus complementos. O verbo, nós daremos o nome de termo regente, tá? E os complementos verbais, nós daremos o nome de termos regidos, tá bom, pessoal? Então, eu trouxe aqui um exemplo. O conhecimento pertence a todos, tá? Pertence aqui ao verbo, a todos é o complemento verbal, sendo que o verbo pertencer, nós chamamos, né, de termo regente. Por quê? Porque quem pertence, pertence a, né, alguma coisa, a alguém. Né? Então, o verbo pertencer, ele rege a preposição a. Né? Porque quem pertence, pertence a alguém, a alguma coisa. Né? Pertence a quem? Tá vendo que o verbo pertencer, ele pede, né? ele exige a presença da preposição a. Por isso que ele é o termo regente, tá bom? Aí eu pergunto, conhecimento pertence a quem? A quem? Porque se eu dissesse o conhecimento pertence, só isso, vocês iriam entender? Certamente que não, né? Todos iriam me perguntar, o conhecimento pertence a quem, professora? Então eu iria responder a todos. Então a todos é o complemento verbal, concorda? É o complemento verbal que está completando o sentido do verbo pertencer. Sendo assim, a todos nós chamamos de objeto indireto. Então esse complemento a todos nós chamamos de termo regido também, porque ele é regido pela preposição a, tá bom? E além disso completa o sentido do verbo pertencer, que é um verbo transitivo indireto. Por que indireto? Porque ele rege a preposição a, tá? O conhecimento pertence a quem? Olha esse a, preposição, viu? A quem? A todos. Sendo assim, o verbo pertencer é um verbo transitivo indireto. E a todos é o complemento verbal chamado objeto indireto. Então, eu tenho aqui o termo regente e o termo regido. O termo regente sempre vai ser um verbo, tá bom? E o termo regido sempre vai ser um complemento, tá? Foi? Então vamos lá. Eu disse aqui que há verbos na língua portuguesa que exigem a presença de outros termos na oração a que pertencem. Foi o que eu mostrei agora anteriormente, tá? É o caso do verbo pertencer, né? Ele exige a presença de um outro termo na oração para ter sentido. Que se eu dissesse somente assim, né? A pertence, né? Como é que é o caso aqui? O conhecimento pertence. Se eu falasse somente isso, o conhecimento pertence, tá? Não teria sentido, o verbo pertencer não teria sentido. Então ele exige realmente a presença, né, de um complemento verbal para ter sentido, né? Então é isso que eu estou dizendo aqui, tá? Então há verbos na língua portuguesa que exigem a presença de outros termos dentro da oração a que pertencem. Mas eles exigem a presença justamente para ter sentido, tá bom? E aqui eu também trouxe, ó, quando o verbo exige a presença de outro termo na oração, ele se chama regente. É o caso do verbo, né, pertencer, né? E a palavra que vai completar a sua significação, nós chamamos de termo regido. É o caso de a todos. Pertence a quem? A todos. Então, a todos é o complemento verbal, né? Que vai completar o significado do verbo pertencer. Então, esse a todos nós chamamos de termo regido, que no caso é regido até pela preposição a, né? E aqui eu trouxe outro exemplo. O homem ilustrava o seu carro novo. Se eu dissesse somente assim para vocês, pessoal, o homem ilustrava, tá? Vocês iriam entender? Certamente que não, né? Todos iriam perguntar para mim. O homem ilustrava o quê, professora? Olha a perguntinha. O quê? Então, o verbo ilustrar aqui pede complemento verbal para ter sentido, não é isso? Sendo assim, o verbo ilustrar é o termo regente, né? É o termo regente. E eu iria responder, o seu carro novo. Então, o seu carro novo é o complemento verbal
que está completando o sentido do verbo lustrar. E esse complemento verbal não exige preposição, tá? Esse ou aqui é artigo, não é preposição não. Sendo assim, o complemento verbal, o seu carro novo, nós chamamos de termo regido, tá? Então, eu tenho aqui o verbo lustrar, que é um verbo transitivo direto, porque não exigiu preposição, e o complemento, o seu carro novo, que nós chamamos de objeto direto, porque não rege preposição nenhuma, tá bom? Vamos agora conhecer outros casos de regência verbal sem preposição também. Então, aqui, ó, todos os verbos transitivos diretos, né, estabelecem regência com objeto direto sem a presença obrigatória de uma preposição, tá bom? Então, eu trouxe aqui 2 exemplos. Vamos ler aqui o primeiro. Mariana comeu quibe. Se eu dissesse somente assim, Mariana comeu. Só isso. Vocês iriam entender? Certamente que não, né? Todos iriam perguntar para mim. Mariana comeu o quê, professora? Olha a perguntinha. O quê? Todas as vezes que o meu verbo, né, aceitar esse tipo de pergunta, como por exemplo, o que ou quem, significa que o meu verbo não exige preposição. Se ele não exige preposição, significa que ele é um verbo transitivo direto. Eu iria responder, Mariana comeu o quibe. Então, o quibe é o complemento verbal que está completando o sentido do verbo comer, que não exige preposição. Sendo assim, o meu verbo comer é um verbo transitivo direto, e o meu complemento, o quibe, nós vamos chamar de objeto direto, ok? Por não exigir preposição. Esse o aqui é artigo, tá bom, pessoal? O segundo exemplo, Mirim esperava a irmã. Se eu dissesse somente assim para vocês, pessoal, Mirim esperava, tá? Vocês iriam entender? Certamente que não, né? Todos iriam perguntar para mim, Mirim esperava quem, professor? Olha a perguntinha, ó. Quem? Olha a perguntinha. Quem? Então, o verbo esperar não, né, ele não exige preposição. E eu iria responder, a irmã. Então, a irmã é o complemento verbal que está completando o sentido do verbo esperar. E, sendo assim, o verbo esperar não exige preposição. Então, se não exige preposição, ele é transitivo direto. E o complemento, a irmã, nós também vamos chamar, né, esse complemento de objeto direto. Tá? Porque não exigiu preposição. Esse a aqui, pessoal, não é preposição não, tá? Esse a aqui é um artigo, tá bom? Então eu trouxe aqui mais uma vez, só para relembrar, o objeto direto, que responde principalmente as perguntas o que ou quem, já sabe que o verbo é transitivo direto, tá bom? Então todas as vezes que vocês conseguirem, né, fazer perguntas como, por exemplo, o que ou quem, já sabe que o verbo é transitivo direto e que o objeto dele vai ser objeto direto. Tá bom? Por não exigir preposição. Agora vamos ver a regência verbal com preposição. Agora estou me referindo à regência verbal, né, em que nós vamos trabalhar os verbos transitivos indiretos, tá? Então, todos os verbos transitivos indiretos, eles estabelecem regência com o objeto indireto, né? E justamente com a presença obrigatória de uma preposição. Agora vocês vão ver que vai ter uma preposição, vai aparecer uma preposição. Então vamos lá? Eu trouxe aqui 2 exemplos. Vamos ler aqui o primeiro? Eu duvidei do garoto. Se eu dissesse somente assim, pessoal, eu duvidei, tá? Só isso, eu duvidei. Vocês iriam entender? Certamente que não. Todos iriam perguntar para mim. Duvidei de quem, professora? Olha a perguntinha. De quem? Ó, de quem, professor? Eu iria responder. Eu duvidei do garoto. Então, o verbo duvidar aqui, né, ele é um verbo que exige a preposição de. Se exige a preposição de, esse verbo duvidar é um verbo transitivo indireto. E o complemento verbal dele, né, do garoto, nós vamos chamar de objeto indireto. Tá bom? Então, todas as vezes que seu verbo admitir perguntas como de que, para que, de quem, ou para quem, ou a quem, já sabe que o verbo pede preposição, já sabe que o verbo é um verbo transitivo indireto, ok? E é claro que o seu objeto, né, no caso o seu complemento, né, nós vamos chamar de objeto indireto também, porque é regido por preposição, tá? Segundo exemplo, o garoto obedeceu à mãe. Se eu dissesse somente assim, pessoal, o garoto obedeceu, tá? Só isso, o garoto obedeceu. Vocês iriam entender? Certamente que não. Todos iriam perguntar para mim. O garoto obedeceu a quem, professor? Olha a perguntinha. A quem? Então, exige preposição. A preposição a.
né? Com acento de crase, né? Acento grave de crase. Então, eu iria responder a mãe. Então, esse verbo obedecer, por exigir a preposição, ele é um verbo transitivo indireto. E o complemento verbal dele, a mãe, nós vamos chamar de objeto indireto também. Então, todas as vezes que vocês encontrarem verbos que aceitam as perguntas de que, para que, de quem, para quem ou a quem, já sabe que o verbo é transitivo indireto porque exige preposição, logo o seu complemento verbal também vai ser chamado de objeto indireto. Agora vamos conhecer aqui, vamos ver agora alguns verbos, né, que possuem o mesmo significado, mas possuem regência diferente, né? Possuem mais de uma regência. Então eu trouxe aqui 3 exemplos, 3 verbos. Os verbos esquecer, lembrar e recordar. Esses 3 verbos, eles tanto podem ser transitivos diretos, né, quando não vierem acompanhados de pronomes, mas também podem ser verbos transitivos indiretos. Eles também podem ser indiretos, tá? Quando eles são regidos por preposição, tá bom? Preposição de, ok? Ou seja, quando eles são acompanhados de pronome se, no caso aqui, pronome se. Vamos ver? Primeiro exemplo, esqueceste o recado. Se eu dissesse somente assim, pessoal, esqueceste. Esqueceste? Só isso, esqueceste. Todos iriam perguntar, esqueceste o que, professora? Perceberam que dentro desse caso, o verbo esquecer, ele não pede preposição? Esqueceste o que? Olha a perguntinha, ó, o que? Eu iria responder o recado. Então, dentro desse contexto, o verbo esquecer, ele é um verbo transitivo direto, porque ele não exige preposição, tá? Logo, o complemento verbal dele, o recado, nós vamos chamar de objeto direto, bom? Por não exigir preposição. A mesma coisa com o verbo lembrar. Se eu dissesse somente assim, pessoal, lembraste? Lembraste? Vocês iriam entender? Não, que pergunta é essa? Lembraste? Só isso? Lembraste o que, professora? Todos iriam perguntar, lembraste o quê? Eu iria responder, o recado. Então, o verbo lembrar aqui não pede preposição, sendo assim, ele é transitivo direto, tá? E o complemento verbal, o recado, nós iremos chamar de objeto direto, porque também não existe preposição. Simples, né? O verbo recordar, a mesma coisa. Recordaste? Recordaste o quê? O recado. Então, o verbo recordar também é um verbo transitivo direto por não exigir preposição. E o seu complemento verbal, o recado, nós vamos chamar de objeto direto também. Agora, esses mesmos verbos podem se apresentar de uma maneira diferente, ou seja, eles também podem ser transitivos indiretos, tá? E vão reger a preposição de. Mas isso só vai acontecer se esses verbos, né, aparecerem na frase acompanhados do pronome se. Então, olha aqui o exemplo. Ela esqueceu-se dos livros. Se eu simplesmente falasse assim para vocês, pessoal, ela esqueceu-se, tá? Só isso. Teria sentido? Não. Todos iriam perguntar para mim, né? Ela esqueceu de quê, professora? Né? Ela esqueceu-se de quê, professora? De quê? Tá vendo? Perceberam que o verbo esquecer aqui, quando está acompanhado do pronome ser, ele exige preposição de? Eu iria responder, ela esqueceu-se dos livros. Então, o complemento dos livros, né, é o objeto indireto, porque é regido pela preposição de. Logo, o meu verbo esquecer aqui é um verbo transitivo indireto, tá? Porque rege a preposição de também. Bom? Outro exemplo. Ela lembrou-se de trazer os livros. Se eu dissesse somente assim, pessoal, ela lembrou-se, tá? Vocês iriam entender? Certamente que não, né? Todos iriam perguntar para mim. Professora, ela lembrou-se de quê? Olha a preposição de na pergunta. Ó. De quê? Eu iria responder, de trazer os livros. Então, o verbo lembrar aqui, por estar acompanhado do pronome se, né? Ele é um verbo que exige preposição de. E sendo assim, ele é um verbo transitivo indireto. Logo, o complemento verbal dele, né? De trazer os livros, nós vamos chamar esse complemento verbal de objeto indireto. Ok? Bom, último exemplo. Ela recordou-se. Ela recordou-se de quê? De trazer os livros. A mesma coisa.
o verbo recordar está acompanhado do pronome ser, e isso automaticamente, né, já exige, né, a presença da preposição de. Por isso que o verbo recordar também é um verbo transitivo indireto. Logo, o complemento verbal dele nós vamos chamar. Logo, o complemento verbal dele, né, será chamado de objeto indireto também. Tá bom? Vamos falar agora do verbo preferir. O verbo preferir, pessoal, é um verbo bitransitivo. Ou seja, ele é transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, tá? E rege a preposição a. Então, eu trouxe aqui um exemplo. Prefiro caqui à maçã, né? Tem muitas pessoas... Bom, eu já vi muitas pessoas falando assim. Prefiro caqui do que maçã. Prefiro carro do que moto. Pessoal, a expressão do que, tá? Ela é usada em situações, né, de registro coloquial da língua. Ela é utilizada em situações no dia a dia, em situações informais, tá? Aí muitas pessoas utilizam, né, o registro coloquial, utilizando a expressão do que. Ah, é permitido, professora? Está correto? Veja bem, no dia a dia, né, admite-se, tudo bem, é permitido, ok? Mas dentro da norma culta da língua portuguesa, é errado, tá? Dentro da norma culta da língua portuguesa, nós temos que praticar a regência correta. E a regência que vocês têm que usar aqui é a preposição a. Então, o certo é falar, prefiro caqui à maçã, prefiro carro à moto, tá? Isso dentro, deixo bem claro, dentro da norma culta da língua portuguesa, tá? No dia a dia, né, numa situação informal, né, vocês utilizam, né, a expressão do que. Mas eu quero deixar bem claro que até mesmo na hora né, de produzir uma redação, por favor, pratique a regência verbal correta, tá? O verbo preferir, ele rege a preposição a, e ele é transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, ok? Então vamos lá, prefiro caqui à maçã. Se eu dissesse somente assim para vocês, pessoal, prefiro, tá? Vocês iriam entender? Certamente que não. Todos iriam me perguntar, prefere o quê, professor? Olha a perguntinha, ó. O quê? Então eu já sei que o meu primeiro complemento verbal, né, não exige preposição. Eu vou responder, prefiro caqui. Então, o meu verbo preferir, nesse primeiro momento, ele se apresenta como verbo transitivo direto, porque não exige preposição, tá bom? Então, o meu primeiro complemento verbal, que no caso é caqui, né? Ele vai ser chamado de objeto direto também, porque não exigiu preposição. Então, vamos continuar. Prefiro caqui ao quê? Olha a preposição. Ao quê? Ao quê? A maçã. Então, esse complemento a maçã já exige a preposição a. Sendo assim, o verbo preferir, ele também vai ser chamado de transitivo indireto, porque ele exigiu a preposição no segundo complemento dele. O segundo complemento dele, né, é o termo a maçã, que nós vamos chamar de objeto indireto. Então, o verbo preferir, né, por ele ser transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, ele possui dois complementos verbais, caqui e a maçã. Caqui é objeto direto, a maçã, objeto indireto. Ok, pessoal? Correto? Agora eu vou mostrar os verbos que vão mudar de regência, né, quando mudam, né, o seu significado, né, seus sentidos. Então, eu trouxe aqui o verbo agradar, tá bom? O verbo agradar, ele pode aparecer de duas diferentes maneiras, tá? Na primeira maneira que eu vou mostrar, no primeiro número 1, ele pode aparecer no sentido de expressar. Ele pode expressar, melhor dizendo, ele pode expressar o sentido de fazer carinho, né? De mimar, acariciar. E no número 2, o verbo agradar, que é o mesmo verbo, ele vai expressar o sentido, né, de contentar, de satisfazer. Então, ele possui dois significados diferentes. É óbvio, né? Vai mudar também a regência dele, tá bom? Então, vamos lá no número 1. O verbo agradar, ele vai ser transitivo direto quando ele expressar o sentido de fazer carinho, de mimar,
mimar, né? Acariciar. Exemplo, a mãe agradava o bebê. Esse agradar aqui é no sentido de mimar, de acariciar. Então, a mãe agradava quem? Olha a perguntinha, quem? O bebê. Então, o verbo agradar aqui é transitivo direto por não exigir preposição, tá? E o complemento dele, o bebê, pelo fato de não existir a preposição também, esse complemento, o bebê, nós vamos chamar de objeto direto, ok? Número 2. O verbo agradar é transitivo indireto e requer a preposição a quando ele expressar o sentido de satisfazer, de contentar. Então, olha o exemplo aqui. O filme agradou ao público. Se eu dissesse somente assim, o filme agradou, tá, pessoal? Vocês iriam entender? Certamente que não. Todos iriam perguntar, agradou a quem? Então, olha a perguntinha, a quem? Exige preposição a. Então, o filme aqui agradou ao público, ou seja, ele expressa, né, o sentido de contentar, de satisfazer. Então, sendo assim, o verbo agradar, por exigir preposição, aqui ele é um verbo transitivo indireto. Logo, seu complemento verbal ao público, nós iremos chamar de objeto indireto, tá? Porque é regido pela preposição a, ok? Vamos agora falar do verbo aspirar, tá bom? O verbo aspirar, ele também pode ser um verbo transitivo direto e também pode ser um verbo transitivo indireto. Vamos ver aqui o número 1. Bom, o verbo aspirar, ele vai ser transitivo direto quando ele expressar o sentido de cheirar, de inalar, tá bom? Exemplo, aspiramos aquela suave fragrância, ou seja, cheiramos aquela suave fragrância, inalamos. Perceberam que aqui dentro da oração, o verbo aspirar, ele expressa realmente o sentido de cheirar, de inalar. Sendo assim, ele não exige preposição. Aspiramos o quê? Essa é a pergunta que nós fazemos, né? O quê? Aquela suave fragrância. Então, o verbo aspirar aqui, ele é um verbo transitivo direto, porque não exigiu preposição. Logo, o complemento verbal, aquela suave fragrância, nós vamos chamar de objeto direto também, por não exigir preposição, tá bom? Número 2. Aqui o verbo aspirar, ele vai ser transitivo indireto e vai exigir a preposição a quando ele expressar o sentido de almejar, de desejar. Então, olha aqui o exemplo. Aspiro a uma vida nova, ou seja, almejo, desejo. Então, aqui dentro dessa oração, o verbo aspirar, ele expressa esse sentido, né, de almejar, de desejar. Por isso que ele é transitivo indireto. Quer ver? Aspiro ao quê? Quem aspira, aspira a alguma coisa. Ao quê? Aspiro ao quê? Olha a perguntinha do ao quê. Então, pede preposição a. Sendo assim, o verbo aspirar aqui, no número 2, vai ser um verbo transitivo indireto, por exigir preposição. Logo, o complemento verbal a uma vida nova, nós vamos chamar de objeto indireto também, tá bom? Verbo assistir. O verbo assistir é a mesma coisa, tá? O verbo assistir, ele pode ser transitivo direto em algumas situações e também pode ser um verbo transitivo indireto em outras situações. Vamos ver aqui o número 1. O verbo assistir, ele é transitivo direto quando ele expressar o sentido de prestar assistência, né? Então, quando o verbo assistir aparecer na oração, expressando o sentido de prestar assistência, né, de ajudar, de socorrer, ele vai ser um verbo transitivo direto porque não vai exigir preposição. Então, olha o exemplo aqui. O médico assistiu o paciente. É o mesmo, esse verbo assistir aqui é o mesmo que prestar assistência, ajudar, socorrer. Então, o médico assistiu quem? Olha a perguntinha do quem. Quem? Então, não exigiu preposição. Sendo assim, o verbo assistir é um verbo transitivo direto. Assistiu o paciente. Então, o paciente é o meu complemento verbal, não é isso? Está completando o sentido do verbo assistir. Sendo assim, o meu complemento verbal, o paciente, nós vamos chamar de objeto direto, tá bom? Porque está completando a ideia do verbo assistir, que é um verbo transitivo direto também. É direto também porque não exigiu preposição. Já no número 2, o verbo assistir, ele vai ser transitivo indireto, porque ele vai expressar agora o sentido de caber, né, de competir. E também vai expressar o sentido de ver, de presenciar.
Então vamos ao primeiro exemplo. Assiste ao acusado esse direito. Ou seja, cabe ao acusado esse direito. Então, aqui no primeiro exemplo, o verbo assistir, ele expressa o sentido de caber. Por isso que ele é transitivo e indireto, né? Assiste a quem? Assiste a quem? Olha a perguntinha. A quem? Ao acusado. Então, exige a preposição, né, ao. Sendo assim, o verbo assistir é transitivo e indireto. E o complemento verbal ao acusado, nós vamos chamar de objeto indireto também, tá bom? Outro exemplo. Ontem assisti a uma peça teatral, né? Ontem assisti a uma peça teatral. Então, esse assistir aqui dentro da oração, o verbo assistir, ele expressa o sentido de ver, né? Presenciar. Por isso que ele exige preposição. Ontem assisti ao quê? Ao quê? Ao quê? Olha a preposição a entrando aí, ó. A uma peça teatral. Então, aqui o verbo assistir é um verbo transitivo indireto e o complemento verbal a uma peça teatral nós vamos chamar de objeto indireto também. Tá bom? Os verbos obedecer e desobedecer também são transitivos indiretos, regendo a preposição a. Então, esses dois verbos são transitivos indiretos, hein, pessoal? Porque quem obedece, obedece a alguém. Quem desobedece, desobedece a alguém também, né? Então, olha aqui o exemplo. Não desobedeça. A quem? Aos pais. Então, aqui, aos é a preposição. Por isso que o verbo desobedecer é um verbo transitivo indireto, porque ele rege a preposição a. E esse complemento aos pais, nós vamos chamar de objeto indireto, tá bom? Porque está completando o sentido do verbo desobedecer, que é um verbo transitivo indireto, né? Não desobedeça. A quem? Aos pais, tá bom? Segundo exemplo. Obedeça aos pais. Então, se eu dissesse somente assim, pessoal, obedeça, tá? Vocês iriam entender? Certamente que não, né? Todos iriam perguntar, obedeça a quem, professora? Então, olha a perguntinha, a quem? Está pedindo a preposição a, aos pais. Então, o verbo obedecer aqui também é um verbo transitivo indireto e o complemento aos pais nós vamos chamar de objeto indireto também, tá bom? Os verbos simpatizar e antipatizar. Ambos os verbos também são transitivos indiretos e regem a preposição com, tá? Porque quem simpatiza, simpatiza com alguém, tá? Com alguém, tá? Então vamos ver aqui, simpatizo muito com a sua irmã. Se eu falasse somente assim, pessoal, simpatizo muito, tá? Vocês iriam entender? Certamente que não, né? Todos iriam perguntar, simpatizo com quem, professora? Eu iria responder, com a sua irmã. Então, o verbo simpatizar, por exigir a preposição com, ele é um verbo transitivo indireto. E o seu complemento, com sua irmã, nós chamamos de objeto indireto, ok? A mesma coisa o verbo antipatizar. Antipatizamos com quem? Com o seu novo namorado. Então, o verbo antipatizar também é um verbo transitivo indireto, porque exige a preposição com. E o complemento verbal com o seu novo namorado, nós vamos chamar de objeto indireto também, porque está completando, né, o sentido do verbo antipatizar, que é um verbo transitivo indireto, tá bom? O verbo chamar, vamos ver duas situações aqui. Vamos ver a primeira. Quando o verbo chamar possuir o significado de fazer vir, convocar, ele será o verbo transitivo direto, porque não vai exigir preposição, tá bom? Ou seja, será usado também, né, com um objeto direto. Então, eu trouxe aqui um exemplo. Olha o exemplo que eu trouxe. Chamaram todos os funcionários para a reunião. Chamaram quem? Olha a perguntinha. Quem? Não exigiu preposição, né? Porque aqui dentro dessa oração, o verbo chamar, ele expressa o sentido de convocar. Convocar. Então, chamaram quem? Todos os funcionários. Então, não exigiu preposição,
Então, aqui dentro desse contexto, o verbo chamar é um verbo transitivo direto e o complemento dele, né? Todos os funcionários, que é o complemento verbal, nós vamos chamar de objeto direto também, tá bom? Agora, o segundo caso, letra B. Vamos ver aqui? O verbo chamar, no sentido de apelidar, de denominar ou qualificar, ou se ele expressar o sentido de apelidar, de denominar ou de qualificar, ele vai ser transitivo, tanto direto quanto indireto, tá bom? Ele pode ser transitivo direto e também pode ser um verbo transitivo indireto. Mas isso se ele estiver seguido, né, de predicativo do objeto, tá bom? Então, observem, por favor, esses 4 empregos aqui. Primeiro, chamei-o insensível. Chamei-o insensível. É a mesma coisa que na linguagem informal, né, coloquial, alguém falasse assim, chamei ele insensível. Né? Esse adjetivo insensível não está sendo atribuído ao sujeito da oração, não. Quem é o sujeito aqui? Chamei-o insensível. Quem é que chamei? Eu. Eu chamei. Só que esse pronome pessoal, do caso reto, eu, não aparece na frase porque aqui nós temos um caso de sujeito elíptico, né? Sujeito oculto. Mas eu sei que o sujeito está escondidinho, é eu, né? Então, chamei-o, eu chamei, né? Então, chamei-o insensível. Esse adjetivo que nós chamamos de predicativo não é predicativo do sujeito, não, é predicativo do objeto. Por quê? Porque esse adjetivo está sendo atribuído a ele. Ele, no caso, é o objeto, né? É o objeto da oração. Chamei quem? Ele. Então, chamei ele insensível. Então, esse insensível, eu estou me referindo a ele. Por isso que eu chamo essa palavra de insensível, essa palavra insensível, eu chamo de predicativo do objeto. Porque eu estou atribuindo essa característica, né, insensível, ao meu objeto, que no caso é ele, alguém do sexo masculino, que no caso é representado pelo pronome oblíquo o, tá? Então, chamei-o insensível. Então, aqui o verbo chamar é transitivo direto porque não exige preposição. É a mesma coisa que alguém falasse, chamei ele insensível. Então, esse o se refere ele, tá? Então, não exigiu preposição. O verbo chamar aqui dentro é classificado como verbo transitivo direto, porque está acompanhado do pronome oblíquo o, ok? A mesma coisa, chamei-o de insensível. Então, esse o também é um objeto direto. Tá bom, pessoal? Foi. E o verbo chamar também é um verbo transitivo direto por não exigir preposição. Agora, segundo exemplo. Chamei-lhe insensível. Aqui o predicativo do objeto insensível está se referindo a uma outra pessoa. Esse lhe aqui é o pronome oblíquo, que atua na função de objeto indireto, porque exige preposição. É a mesma coisa que falar, chamei a ele de insensível, né? Chamei a ele insensível. Então, aqui o verbo chamar já vai ser um verbo transitivo indireto, né? Por exigir preposição. Logo, esse lhe aqui vai atuar na função de objeto indireto. A mesma coisa, chamei-lhe de insensível, ou seja, chamei a ele de insensível. Então, exige a preposição, o pronome lhe também vai ser um objeto indireto e o verbo chamar vai ser um verbo transitivo indireto por reger a preposição, tá bom? Verbo visar. O verbo visar, ele é transitivo direto quando ele expressar o sentido de apontar, de mirar, ou também quando expressar o sentido de pôr visto, de validar, de autenticar. Então, eu trouxe 2 exemplos aqui para o número 1. A arqueira visou o alvo, ou seja, se visou, aí é a mesma coisa que mirou, né? Mirou. Sendo assim, o verbo visar é transitivo direto, tá? A arqueira visou o quê? O alvo. Então, não exigiu preposição, o verbo visar aqui é transitivo direto. E o complemento verbal, o alvo, nós vamos chamar de objeto direto também, por não exigir preposição. A mesma coisa, segundo exemplo, já visei o cheque, ou seja, né, já vistei o cheque. Então, o verbo visar aqui expressa o sentido de dar o visto. Por isso que ele é transitivo direto, porque não exige preposição. Já avisei o quê? Olha a perguntinha do o quê, viu? Lembrem-se, por favor, todas as vezes que o verbo, né, permitir, né, que a gente utilize as perguntas o que ou quem, já sabe que o verbo é transitivo direto, né? Então, já avisei o quê? O cheque.
Por isso que o verbo visar aqui é transitivo direto, né? Porque não exigiu preposição. E o complemento o cheque, nós vamos chamar de objeto direto também, tá bom? Segundo caso, o verbo visar, ele é transitivo indireto e exige a preposição a quando ele expressar o sentido de pretender, ter em vista, objetivar. Exemplo, ele visa a um documento salarial. Então, o verbo visar aqui, pessoal, expressa, né, o sentido de pretender, de ter em vista, de objetivar. Por isso que o verbo visar aqui é transitivo indireto, porque ele exige a preposição. Então, ele visa ao quê? A um documento salarial. Então, aqui o verbo visar é transitivo indireto, porque exigiu a preposição a, e o complemento verbal a um documento salarial, nós vamos chamar de objeto indireto também, tá bom? Porque está completando o sentido do verbo visar aqui dentro, né? Que é um verbo transitivo indireto, por exigir a preposição a, ok? Bom, pessoal, encerramos aqui os nossos estudos, né, sobre regência verbal. Não esqueça de colocar os nomes e as turmas aqui nos comentários para eu marcar a presença de cada um de vocês. Desejo a todos bons estudos, fiquem com Deus, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho!